rotina, dessa mesmice que fica no movimento estudantil. Eu acho que essa mesmice, essa rotina é um reflexo do que vem sendo a política do movimento estudantil nos últimos anos. O que é essa política? É priorizar os espaços onde os estudantes o conjunto dos estudantes não participam efetivamente. Isso é um exemplo claro disso é o CRU, né, o Conselho de Representantes da Unidade, onde vai um representante de cada instituto, mais um representante de cada centro acadêmico, e acaba tomando decisões para o conjunto dos estudantes. Um espaço que eu acho que quebraria a rotina aí, atenderia o pavio dessa universidade, como disse, seriam as assembleias, tanto as assembleias gerais quanto as assembleias locais, onde todos os estudantes têm direito de falar, têm direito de votar, onde os estudantes possam, o conjunto real dos estudantes, ou pelo menos os estudantes que estão na luta, que estão no movimento, as assembleias eleitórias onde eles podem falar, onde eles têm o direito de decidir pelo movimento. Não, acho que é uma questão importante, que eu acho que colocou muito pouco nesse debate. Não está apenas a questão de precisamos mais mobilizar, mas também o programa que nós vamos levantar para mobilizar. E a discussão que nós vamos fazer com o conjunto de estudantes sobre o caráter da universidade. Quando a gente faz discussão de caráter da universidade, que não há mobilização entre por exemplo, não há greve de professores, esse ano as assembleias de professores tinham 12, no máximo, a maior assembleia teve 12 pessoas, porque os professores são os mais beneficiados com a relação com a empresa. Eles não têm interesse de greve. Né? Os funcionários têm uma dificuldade enorme para se mobilizar, porque tem uma terceirização enorme dentro dessa universidade. E os estudantes também se refletem isso também pelo caráter da universidade, pelas bolsas que tem e tudo mais. Que é levantar um programa de aliança com os trabalhadores. A gente não vai conseguir derrotar a reforma universitária, derrotar a reforma da Previdência, como foi a luta, derrotar a reforma sindical, que todas estão imbricadas numa política, né, que é da lei da universidade, mas que reflete no ataque na universidade também, se a gente não fizer aliança com os trabalhadores e ajudar a organização desses trabalhadores. Discutir a terceirização e falar fora desses terceirizados, vai discutir a situação desses terceirizados dentro da universidade. E o que nós vamos fazer com esses terceirizados? E como nós vamos se unir com eles, estudantes e funcionários, para lutar junto com uma universidade pública, gratuita, de qualidade e de uma forma diferente de universidade. Essa é o que vai fazer com que nossa luta dê um salto, porque muitos estudantes não vão vir para a luta. E eu acho que assim, o papel do DCE não é o DCE que cria o movimento estudantil, mas o DCE tem um papel importantíssimo de se inserir nos estudantes e criar, né, dentro dos estudantes a mobilização, de fazer a discussão com eles, de fomentar jornais, e de criar, incentivar a auto-organização dos estudantes. Os estudantes têm que se organizar em várias lutas específicas e lutas conjunturais. E a questão da luta específica, eu acho que é uma falsa polêmica mesmo. Quando a gente coloca, a gente fez no início uma discussão sobre os ataques que nós recebemos pelo consumo nos últimos anos. Mas esses ataques são de acordo com a reforma universitária. Quando a gente começa a discutir essas coisas em cada local, e não deixa de lado a discussão como faz o DCE, que só discute a questão específica, ou como faz setores do movimento, só discute a questão específica, a gente discute isso com as questões conjunturais, a gente consegue entender por que a gente tem que sair daqui e ir para a rua lutar contra o veto do Alckmin, porque a gente precisa de mais verba. E aí eu acho que a gente tem que discutir também como é que nós vamos fazer a radicalização, porque ela não pode se resumir a uma vanguarda. E a vanguarda não é as pessoas que estão se candidatando ao DCE, a vanguarda foram 6 mil pessoas que estavam na rua. Num conjunto de 100 mil estudantes, que são todas as universidades de São Paulo, isso é uma vanguarda. É um conjunto pequenininho de estudantes que está levando a luta. A gente tem que ampliar e massificar esse movimento. Tem que trazer mais gente, tem que trazer pessoas de fora da universidade, porque senão a gente não vai conseguir mais verba, senão a gente não vai conseguir impor um projeto de universidade e junto com isso, questionar o caráter e a estrutura da universidade. Fazer uma luta contra as reformas, os ataques que nós viemos receber nos últimos anos e criar alternativas dentro da universidade. A extensão, por exemplo, para mim eu tenho um espelho de tipo de extensão que é o Corujão, que é o curso livre. Eles fazem um questionamento e fazem um diálogo com a população de fora, né?
E eu acho que isso é extremamente importante, que a intenção tem que estar vinculada com o movimento estudantil. O movimento estudantil não é os estudantes que estão em assembleia. O movimento estudantil é Rádio Muda, o movimento estudantil é aquelas pessoas que participam do laboratório, que fazem uma série de movimento cultural dentro da universidade e que muitas vezes a gente deixa isso separado. Nós temos que unificar isso aí e construir projetos coletivos. Né? Não pode haver essa separação entre arte e política, como muitas vezes se faz nos últimos anos. A gente tem que unificar isso. A gente tem que unificar os vários movimentos que existem aqui e construir coletivamente. E a forma melhor de se construir são assembleias. A assembleia é onde o estudante, por si, cada um delibera a partir de uma discussão. E aí nós temos que melhorar as assembleias. Melhorar as assembleias é com boletins, é com jornal, onde tem posições de vários grupos políticos e vários estudantes, onde todos possam colocar suas posições políticas. E aí sim as pessoas vão vir para as assembleias muito mais politizadas e sabendo o que está acontecendo. Porque quando a gente chega na assembleia, a assembleia é um espaço de disputa. E lógico que vai haver disputa. E o DCE, o grupo da DCE, coloca que a assembleia é opressora, que a assembleia é o quê? Chegaram a mentir no Congresso, falar que jogaram um papel na Mariana, e eu questionei em outros momentos, eles não sabiam onde foi o momento. Ninguém viu, ninguém sabe. Mas fizeram isso no Congresso para quê? Descaracterizar a assembleia. Fazer uma discussão fora da discussão política. A gente quer fazer uma discussão séria. A discussão com o conjunto de estudantes é uma discussão séria sobre o movimento estudantil. E a gente quer crescer o movimento e quer trazer mais gente para a luta. Não queremos as mesmas pessoas que estão nos últimos anos. Eu estou aqui há 5 anos. Eu quero mais gente para esse movimento. Porque a gente não vai conseguir mudar a universidade, a gente não vai conseguir mais verba para a universidade, a gente não vai conseguir conquistar vitórias significativas. Nós não tivemos nenhuma vitória significativa de bandeira do movimento estudantil, nós tivemos vitórias pontuais, mas significativa nenhuma se a gente não tiver mais gente nesse movimento. Só comentando o que o Capivara comentou aí de quem leva o movimento estudantil, que é a direção do DCE, que é o movimento. Eu acho que tem que ser o conjunto dos estudantes, né? O problema é quando você tem um DCE que tem uma estrutura tão burocratizada, tão freio de mão, que breca todas as iniciativas dos estudantes. Um exemplo foi o Murotatrago, no começo desse ano, que foi um reflexo da auto-organização dos estudantes e que acabou, teve um ponto final num grupo, e tinha meia dúzia ali discutindo. Né? Então, não é a direção do DCE que leva o movimento estudantil, mas a direção tem a responsabilidade de criar mecanismos onde o conjunto dos estudantes possam levar essa